Bem, boa tarde novamente. Aqui temos hoje Jéssica e Ana Kessi. Eu sei que eu já apresentei aqui, já tem um vídeo anterior com o plano de curso, mas só para deixarmos alguns detalhes lá que talvez tenham passado em branco, né? Essa disciplina é uma disciplina mais curta do que as demais, é uma disciplina de 45 horas, então, a maioria das disciplinas de vocês deve ser de 60, certo? E então ela é uma disciplina mais curtinha mesmo, por isso que a quantidade de materiais dela é menor, né? Então é uma disciplina que tende a ser. Boa tarde, Igor. Boa tarde, professor. Tudo bom? É uma disciplina que tende a ser mais curtinha, porque ela é uma disciplina só de 45 horas, tá? Então, a ideia da disciplina, a princípio, a gente tem aqui esses tópicos, cada tópico aqui tem um determinado cronograma, né? Então, a ideia de avaliação é termos uma avaliação e dois trabalhos online que já estão no SIGA, né? Então, a princípio, eu acho que predominantemente a disciplina vai ser offline mesmo. Eu vou gravar as aulas e disponibilizar para vocês, mas a ideia é que a gente possa marcar aí uma aula síncrona cada 15 dias, mais ou menos, para poder tirar a dúvida de vocês, principalmente quando estiver perto aí de entregar uma atividade, de fazer uma avaliação, e aí a gente poder fazer algo mais específico, né? Deixe-me abrir aqui para o nosso conteúdo de hoje. Então, a princípio, sobre a formatação geral da, da disciplina, é mais ou menos essa, né? Então, deixa eu ver aqui se ele vai. Compartilhar a tela aqui com o assunto de hoje. Bem, jovens, foi. Oi. A ideia do conteúdo de hoje, né, seguindo lá a nossa programação, é dar uma noção para vocês de normas e certificações, né? Basicamente, pessoal, a ideia é a gente compreender o seguinte: quando a gente fala de qualidade, certo? Apesar de termos essa perspectiva muito subjetiva, né? Eu desci, boa tarde. Apesar de termos essa perspectiva muito subjetiva sobre qualidade, do que eu apresento um produto para vocês, né, na aula que está disponível para vocês, coloquei lá o exemplo de um sofá, né, que seria um sofá com qualidade para um, qualidade para outro. Apesar de termos essa característica muito cheia de subjetividade, mas as normas vieram para tentar tirar um pouco da subjetividade e dar um pouco mais de objetividade nesse contexto, certo? Então, basicamente, aqui a gente tem normas de qualidade, certo? Normalmente você tem aí normas internacionais de qualidade. Apesar da gente ter a ABNT, por exemplo, que é uma normatizadora brasileira, ANSI, que é americana, mas a gente tem aí, o que a gente precisa compreender é que essas normas vieram para tentar tirar um pouquinho dessa subjetividade e tentar dar um pouco mais de objetividade a algo um pouco tangível, né? Então, basicamente, as normas são documentos que fornecem regras, diretrizes ou características para atividades ou resultados esperados. Então, elas trazem regras do que poderia ser considerado, por exemplo, um atendimento de qualidade ou um celular de qualidade, né? Por exemplo, celulares, a gente tem algumas certificações de segurança, né? Certificação
para resistência à água, certificação de tela. Você vai comprar lá um celular e aí você vai ver lá que ele tem uma certificação de tela dizendo que a tela é mais ou menos resistente. Aquilo tem uma norma e aquela norma coloca que parâmetros é que tem que ser seguidos para que diga que aquela tela tenha maior ou menor resistência, certo? Partindo-se do princípio de que isso seria uma variável de qualidade. Então, basicamente, se você é um fabricante de telas e você quer que sua tela tenha um determinado parâmetro de qualidade, existe lá os parâmetros de qualidade de segurança, por exemplo, que podem ser atrelados a isso. Smartwatch também tem, né? Então você tem aí tem alguns produtos famosos, né? Produtos que têm a fama assim de resistência militar. Esses produtos tendem a ter parâmetros de segurança e de qualidade mais avançados. Busca padronização, né? Por padrões que possam garantir que produtos ou serviços sejam seguros e confiáveis. Aqui, pessoal, a gente tem uma característica curiosa com relação às normas de qualidade. Em tese, é para que um celular fabricado no Brasil, se ele tem parâmetro X de qualidade, por exemplo, relacionado à tela, um celular produzido na China, se tiver o mesmo parâmetro, é para você poder dizer que ambos têm, naquela variável, por exemplo, resistência de tela, o mesmo padrão de qualidade, certo? Ah, professor, mas a tela de marca tal, ela tem uma qualidade de visibilidade maior. Note, aí é outro parâmetro de qualidade, certo? Então, quando você compra o celular, que está colocado lá resistência, a resistência é vendido como uma variável de qualidade e para ter resistência existem testes que são feitos com aquela tela e se ele resistir, por exemplo, uma queda até tantos metros, um objeto que bate até de determinado peso até uma determinada altura, são parâmetros que apontam que aquela tela ali deve resistir, independente dela ser produzida no Brasil ou na China. Ou seja, a ideia de termos um padrão universal, certo, de qualidade para determinados tipos de produto, certo? A família mais famosa de qualidade é a família ISO, e dentre elas, a mais famosa é a ISO 9001. Provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar dessas tais normas ISO, né? E principalmente a ISO 9001, que é considerada, por exemplo, a mãe das regras de qualidade, digamos assim. Então, a ideia é que você tem uma perspectiva voltada para cliente, né? Busca atender e esperar necessidades. O foco, pessoal, eu não sei quem aqui já trabalhou num lugar que implantou normas ISO. Eu trabalhei em 2 lugares que implantaram normas ISO. A principal mudança que existe quando você tem uma implantação de normas ISO não é do produto em si, certo? Então, se você tem um restaurante e esse restaurante começa a implantar ISO, talvez a comida lá no final vai ser muito parecida. Mas uma coisa que vai mudar severamente são os processos de como fazer essa comida. Então, o foco de normas ISO, na realidade, se chegou à conclusão que o produto em si ele é fruto de uma sequência de processos, né? E aí o que as normas ISO foram atrás foi de tentar padronizar, certo? E regulamentar processos de fabricação, processos de atendimento. Então, e aqui vai uma outra curiosidade. Imagina que você tem uma empresa que você queira implantar o ISO. Você não é obrigado a implantar na empresa toda. Então, às vezes a gente vê uma determinada mídia, né, setor de saúde, né? Tinha uma época que você estava muito na moda setor de saúde implantar
ISO. E aí aparecia assim, clínica tal, hospital tal, reconhecido padrão ISO tal. Não quer dizer que aquele laboratório, aquele hospital, aquela clínica, tem ISO nela toda, certo? Ou seja, todos os processos ali seguem essas normas, né? Muitas vezes ele implantou, por exemplo, você pode ter num laboratório, né, todo mundo já foi fazer exame de sangue e tal, os laboratórios, boa parte deles tem essas certificações, né? As certificações normalmente são relacionadas à atividade fim, ou seja, ao processo de coleta, ao processo de transporte, ao processo de manuseio daquelas amostras para poder gerar os resultados, porque o resultado em si, o resultado é um relatório, né? Como é que esse relatório vai vir, se ele vai vir com foto, se ele vai vir com desenho, se ele vai vir com gráfico, normas ISO não mexe com isso, né? Agora, a norma vai tentar trabalhar a ideia de você ter um conjunto de processos que gera esse resultado lá no final, e esse conjunto de processos, a sequência do que é feito, ela ser extremamente padronizada, monitorada, para garantir que aquele produto lá no final seja o mais confiável possível. Então, assim, por essa razão, entra também a ideia de melhora contínua, né? Com o que a gente chama aqui de PDCA, né? Em que você tem planejamentos, ações, checagens, correções e começa tudo de novo, né? O tempo todo você está analisando o que você está fazendo checagens e etc., e aquilo servir depois como um parâmetro de melhora, certo? Então, a gente tem aí a mãe, que é a ISO 9001, e aí foram surgindo outras normas ou outras certificações voltadas para outras coisas. Então, por exemplo, você tem aí muita empresa que tem apelos ambientais, né? Seja porque eles querem vender isso mercadologicamente, seja porque a atividade fim daquela empresa, ela gera um impacto ambiental muito grande. Então, você pega, por exemplo, mineradoras, siderúrgicas, frigoríficos, empresas que a natureza da atividade delas gera um impacto ambiental muito grande lá mais na frente. Normalmente elas buscam fazerem essas certificações 14001, que são certificações não para que, imaginar aqui no caso do frigorífico, né? Não para que aquele pedaço de frango que a gente compra dentro da embalagem ele venha mais bonito, melhor, mais vendável, mas que existe aquele produto seja vendido gerando um impacto ambiental menor, por exemplo. Então ali você tem um monitoramento de processos que geram maior impacto e como é que esses processos podem ser trabalhados para gerar menor impacto ou além de dirimir, quer dizer, como é que você consegue anular uma parte desse impacto, né? A gente tem ISO 45001 com relação à saúde e segurança ocupacional. Isso aí não caiu tanto em moda, né? Tanto quanto o ISO 14000, por exemplo, que muitas empresas aderiram, né? A gente tem, inclusive, empresas listadas em bolsa que elas têm muito apelo para normas ISO 14000, porque são empresas de novo mercado, e empresas de novo mercado tendem a ter um sistema de gestão ambiental melhor. Normas relacionadas à segurança da informação, aqui eu não estou me referindo à lei de proteção de dados, mas existem certificadoras que tentam monitorar ou conceder certificações que apontam que aquela empresa tem um padrão de segurança maior em relação aos dados que ela coleta, né? Existem um exemplo aí de uma certificação específica, né, de indústria automotiva, né? Então, quem vai trabalhar com automóveis tem essa regra a se cumprir para você poder apontar que aquele determinado veículo segue um padrão de qualidade mínima aceitável, né?
Então, a gente vê que, qual é o primeiro entendimento que eu quero que vocês tenham? É que, quando a gente fala de normas, a gente não está se referindo à qualidade de um item, necessariamente, mas ao monitoramento de processos que fabricam ou que constroem esse item. E aí a qualidade vai ser monitoramento de processos, não monitoramento de produtos. Óbvio que no caso de tela de celular vai haver teste em cima de IA, uma sequência de testes em relação às telas, mas o foco não é a tela em si, mas o foco é o processo de fabricação, de construção, de montagem dessa tela, certo? Para poder garantir que aquela tela, que aquele aparelho segue um determinado padrão de qualidade que ele está vendendo, tá? Aqui eu trouxe uma outra, pessoal, que ela também não é muito famosa, não, com relação à segurança de alimentos, né? Então, tem a ISO 22000, por exemplo, a gente tem a Nestlé, né? Que opera com esse tipo de certificação. Quando você tem, por exemplo, uma marca como Nestlé, que tem fábricas em diferentes países, não dá para a Nestlé americana trabalhar de um jeito e a Nestlé Brasil de um outro completamente diferente. Porque aí, de certa forma, compromete a imagem da marca, né? Então, onde é que essa certificação entra? Essa certificação entra para garantir que aquele produto, certo? Por exemplo, aqui um chocolate, tanto o chocolate produzido no Brasil como o da Suíça, como o americano, ele tenha determinados parâmetros mínimos de qualidade que sejam aceitos pela Nestlé. Aqui eu dou até um exemplo. Eu tive um chefe que ele era químico e ele foi químico na Nestlé uma época, e ele colocou que o leite, por exemplo, quando chegava na Nestlé, eles faziam teste e se não tivesse um determinado nível de acidez e etc. lá, esse leite ele era completamente descartado. E aí ele sabia, por exemplo, que outros fabricantes usavam produtos químicos para tirar a acidez e tal e poder aproveitar aquele leite. Então, assim, provavelmente esse parâmetro mínimo de recebimento de qualidade de materiais faz parte dessas normas que a Nestlé entende que tem que garantir, independente do país onde ela está atuando, né? Foca no controle de perigos, né, biológicos, químicos, físicos em toda a cadeia. Quando ele coloca o termo toda a cadeia, é porque, por exemplo, para aquele chocolate sair com aquele parâmetro de qualidade ali, não depende unicamente da fábrica do chocolate em si, né? Aquilo que a própria Nestlé administra, mas depende dos insumos que ele vai utilizar. Então, depende do açúcar, depende do cacau, depende do leite, depende dos insumos que vão entrar na composição daquele chocolate que vai receber o nome Nestlé mais adiante. E aí você tem esses parâmetros de segurança alimentar também para os fornecedores desses insumos, né? Como no caso que eu acabei de citar do leite. Ao padronizar os processos de limpeza, armazenamento, rastreabilidade, então você tem aí que para gerar aquele chocolate lá no final com determinado parâmetro de qualidade, você tem uma sequência de processos, limpeza, armazenamento, rastreamento, coleta, transporte. Então, você tem aí um monte de ações que são executadas para que, e são monitoradas, e essas ações precisam seguir determinados parâmetros. Um aspecto complicado em relação à qualidade, pessoal, por exemplo, você tem aí uma recepção qualquer de uma clínica, né? Ou de um hospital. Imagina que eu estou trabalhando lá nessa recepção e eu, de certa forma, te atendo de uma forma muito objetiva, mas eu sou muito ríspido no falar com você. Pode ser que para mim
o meu atendimento seja de qualidade, porque eu estou conseguindo te atender dentro de um prazo, tal, tal. Para outra pessoa, que é mais gentil, digamos assim, né, que vai te atender, vai sorrir para você, vai puxar um assunto, etc. Qualidade para ela já leva para esse outro lado. O que é que a gente busca aqui na utilização de normas? É que a qualidade não tem que ser nem a minha, certo? E nem tem que ser a do outro. A qualidade tem que ser nessa regra aqui. Então, é por isso que quando você chega em algumas franquias, né, McDonald's, franquias assim que tem um volume de atendimento grande, até o script do que a pessoa fala, aquilo é normatizado, certo? A sequência de como ela fala, aquele produto a mais que ela vai te oferecer ali no final. Então, ali tudo segue um script do que a empresa entende que tem que ser dito e em qual sequência, em qual tonalidade. Então, você tira o que seria o parâmetro de qualidade de individual para um parâmetro de qualidade do todo, certo? Porque aí fica até mais fácil de se controlar também. Para que investir numa certificação, né? O que é que faz, por exemplo, um hospital local, uma clínica local, né? Uma empresa local que está lá, que vive lá 20, 30, 40 anos, querer implantar uma certificação, né? Aí são as principais razões, né? A gente tem aí a ideia de redução de desperdícios. Quando você padroniza, pessoal, imagina que você vai fabricar esse. Aqui eu tenho um prego aqui na minha mão. Na medida que você vai padronizar como é que esse prego tem que ser produzido, né? Toda a sequência de trabalho, toda a mistura de materiais, etc. Provavelmente pode até ser que tenha algum desperdício nessa fabricação, mas até esse desperdício ele é controlado, né? Então, assim, a ideia de redução de desperdícios é que, na medida que você enxuga formatos de produção, formatos de atendimento. Então, vamos lá, vamos voltar no exemplo lá que eu estou na frente do McDonald's lá atendendo. Pode ser que para eu entender que dei um atendimento de qualidade, eu preciso demorar 3 minutos atendendo uma pessoa, né? E enquanto outros vão demorar ali 1 minuto no máximo e ele já resolve o problema todo. Não tem que ser o meu jeito nem o outro, né? Quer dizer, talvez esses 2 minutos a mais eu esteja deixando de atender mais dois clientes. Então, de certa forma, o meu jeito de atender gera desperdício. E o que a princípio para mim não teria problema, porque eu estou na minha visão de que eu estou atendendo bem, né? Então, na hora que você tem um padrão do que eu tenho que fazer, aí tende a eliminar esse tipo de desperdício. Acesso a novos mercados. O Brasil, por exemplo, ele exporta carne, a gente exporta soja, a gente exporta um monte de coisa. Esses produtos, pessoal, tem países e tem empresas que só compram produtos que seguem determinados parâmetros, né? Inclusive, existem compradores internacionais que vêm no Brasil checar se os parâmetros estão sendo seguidos, né? Então, muitas vezes isso te garante acesso ao mercado, né? Quando a gente está falando de exportação, isso aí entra demais. Credibilidade de imagem, quer dizer, eu tenho aqui um laboratório em que eu boto na minha propaganda que eu tenho uma norma ISO, né? Eu tenho lá um ISO 9001, certo? Eu tenho um certificado de acreditação, certo? O setor de saúde tem usado muito esse termo, né? Certificado de acreditação. A ideia aí é que eu estou vendendo a ideia de que eu tenho uma credibilidade para poder oferecer aquele serviço, né? E engajamento de equipe. Aqui a gente tem uma questão com relação a normas ISO. Particularmente, eu trabalhei numa empresa que ela implantou ISO do zero até evoluir um pouco mais, né? Não tem como você implantar uma norma ISO, pessoal, sem envolver a equipe.
né? Até mesmo porque, volto a dizer, o que vai ser monitorado e o que vai ser padronizado não é o produto em si, são os processos. E esses processos são executados por pessoas, né? Então, normalmente, no momento de implantação de ISO, você tem um engajamento muito forte de equipe para que aquele processo ela saia. Então, você tem ali um certo debate, certo, daquela equipe em como é que uma determinada ação tem que ser feita para ela sair no menor tempo possível dentro de uma estrutura de preço e de qualidade, certo? Então, da própria equipe é que vão surgir as soluções, certo? Então, normalmente você tem aí implantação de norma ISO como um elemento que eu até costumo brincar assim, ou o cara abraça e vai fazer, ou o cara está em demissão porque não aguenta de tanta regra que ele vai ter que cumprir depois, né? Então, das duas, uma, ou o cara desiste de trabalhar naquele lugar ali cheio de regra, ou o cara começa a entender que aquelas regras são boas, porque aí você tem parâmetros de qualidade que são universais, digamos assim. Como é que funciona mais ou menos um processo de certificação, né? A ideia aqui, pessoal, é que não dá. A ideia aqui é não. Ah, eu vou ali comprar um certificado ISO, eu vou ali comprar um certificado de acreditação. Normalmente não é assim que funciona, certo? É, a ideia aqui de implantação de ISO, e aí a gente tem, por exemplo, tem indústrias locais aqui em Teresina que implantaram ISO. Eu sei de casos que demoraram 5 anos para a implantação de uma norma ISO integral, certo? Então, você tem aqui, em locais em que o fluxo de processo ele é mais complexo, vou dar um exemplo, assim, uma clínica de médio porte, pequeno médio porte, seguramente uma norma ISO dessa demora 1 ano para ser implantada. E eu estou sendo muito gente boa quando eu digo assim que em 1 ano vai implantar e ela vai ficar funcionando perfeitamente, né? Nós temos aí que isso daí é uma jornada mesmo. Por isso que eu usei aí o termo jornada, porque é, não é uma para que aquelas normas sejam organizadas, testadas, documentadas, e a conexão caiu. Voltei? Mas agora voltou, não voltou? Pronto. Então, assim, no processo de implantação de ISO, é uma jornada mesmo. É um negócio que não sai assim ligeirinho, não. Normalmente passa por essas etapas, e aí, assim, professor, eu posso eu mesmo implantar ISO? É, pode, certo? Desde que você tenha domínio de regras e etc. E aí você pode deixar para convidar a auditoria externa quando você já estiver todo documentado, todo preparado. Normalmente, pessoal, você tem consultores que são especializados nisso, né? A título de curiosidade aí para vocês, existem consultores, por exemplo, do próprio Sebrae, que eles trabalham com implantação. Eu tenho um grande amigo que ele trabalha com implantação de sistemas de qualidade em obras, né? Então, o foco dele, as construtoras contratam ele, existe uma obra grande que está sendo feita, e ele vai lá implantar a norma ISO naquele processo, naquela obra ali, naquela construção. Então, o foco ali, por exemplo, é diminuir desperdício de material, fazer uma gestão de pessoas melhor do que o que vem ser feito,
gestão de compras, de controle de processos, certo? Então, você tem aí a implantação de sistemas ISO, por exemplo, por obra, né? É óbvio que quando você tem uma construtora que ela já tem uma estrutura melhor, ela implanta e todas as obras dali por diante seguem aquelas normas, né? Então, normalmente começa aí por uma etapa de diagnóstico, compara a situação que existe hoje com o que existe de requisito para que aquela norma seja implantada, né? Se está muito perto, se está muito longe. Aqui, pessoal, aqui costuma estar longe, viu? Então, assim, o que é que eu tenho que ter para dizer que eu tenho uma ISO 14000, certo? Então, tem lá, eu tenho que listar todos os resíduos que eu gero, quantificar esses resíduos, apontar origens, apontar destinos, e dali começar um trabalho de. E aí, note, às vezes você tem aí, principalmente em elementos ambientais, coisas que não dependem só de você, né? Então, muitas vezes você entende que precisa fazer uma lagoa de contenção. Para você fazer essa lagoa de contenção, você tem que pedir licenças, você tem que apresentar projetos, e aí, às vezes, para você poder concluir isso daí, leva tempo, não porque você não tem capacidade de execução, mas porque você depende de outros órgãos, né? A implementação, certo, daquelas normas, certo, ajuste de processo, treinamento de equipe, e aí, assim, uma etapa cansativa de implantação de ISO é a ideia dos treinamentos de equipe, porque não adianta você implantar norma e a equipe não saber que norma é essa, né? Então, você treina, retreina, se falhou, busca por que falhou. Ó, você sabia que era para ter feito assim, por que você não está conseguindo fazer? Não estou conseguindo fazer por causa disso, disso, disso. Aí vai atrás do disso, disso, disso para tentar resolver, certo? Então, essa fase de implementação é uma fase demorada. Uma, Normalmente você tem uma equipe de auditoria interna, você tem aí um grupo responsável por implantação do ISO, e cabe a esse grupo fazer as auditorias internas, certo? E aí é uma auditoria interna, quando você tem pessoas da própria empresa que vão buscar se está perto ou se está longe dos parâmetros, né? Entra a auditoria externa, que é o órgão certificador, então é aquela empresa que vai te dar o selo de ISO, certo? E aí ela vem fazendo todo esse trabalho de verificação. Normalmente, esse trabalho de verificação, pessoal, além de ser aquela verificação em loco, é uma verificação documental. Então, ela vai buscar documentos que a empresa produziu que geram os padrões de processo, né? Então, está dito lá que a empresa gera tantos litros de resíduo de não sei das quantas, e que esses litros de resíduo passam por filtros assim, filtros assados, são descartados de tal forma. Aquilo vira uma norma interna, vira uma regra. E na hora que entra um funcionário novo naquele setor, a empresa entrega o manual de normas relacionadas àquele resíduo para o cara aprender como é que tem que fazer, certo? Professor, mas vai ser contratado um cara que tem uma experiência muito grande com isso e tal. Não interessa, ele vai ter que ler as regras e ele pode, inclusive, colaborar com essas regras, melhorar elas e etc. Mas ele tem que partir a cumprir as regras que aquela empresa possui. E aí, após você receber a sua certificação, o seu selo, você tem aí processos de auditorias periódicas para garantir que o padrão não caiu, né? Então, você tem aí essa equipe. Lembra da ideia do ciclo PDCA, em que você trabalha, que você monitora, que você avalia e você fica fazendo isso em busca de ficar melhorando? A ideia de normas ISO segue o mesmo parâmetro, certo? Então, depois que você implanta, por exemplo, um ISO 9001 num setor que faz atendimento a público, daqui a X anos vai ser
feita uma reavaliação por uma auditoria externa, certo? Para saber se aquelas normas ali continuam sendo cumpridas, e aí o ideal é que você tenha um setor de manutenção para não deixar o parâmetro cair. Eu disse para vocês que eu já trabalhei em setor que implantou ISO. Tão difícil como implantar, pessoal, é manter. Então, assim, imagina que a gente vai implantar ISO no restaurante, né? E aí você tem lá o seu setor de cozinha que tem um padrão de qualidade ISO 9000. Entenda, vamos imaginar que a gente implantou esse ISO agora em março de 2026. Nada garante que em março de 2028 aquela equipe será a mesma, né? Nada garante que vai estar todo mundo ali, que a cozinha não vai ter sofrido uma ampliação. Então, assim, esse trabalho de manutenção ele precisa ser feito no sentido de garantir mesmo que aquilo vai continuar sendo feito daquela forma, independente da equipe que está ali dentro, independente de se vai estar num outro ponto, independente se vai ter uma filial, independente do que houver, o parâmetro de qualidade a ser seguido é aquele, certo? Então, assim, digamos assim, um entendimento que eu queria transmitir a vocês hoje sobre normas de certificação, certo? Alguma dúvida aí, turma, sobre normas, sobre essa ideia das certificações? Por enquanto, não, professor. Olha, esse é o nosso primeiro encontro, né? Eu deixei para fazer esse encontro um pouquinho mais adiante para poder não começar logo assim, dando muito assunto. Eu sugiro que vocês tentem baixar os materiais, certo? Deixa eu ver aqui se eu estou com o siga de vocês. Deixa eu fechar aqui rapidinho essa tela. Tô. Deixa eu abrir aqui o siga rapidinho novamente. Eu faço uma sugestão aqui a vocês, certo? De vocês. Transferir para cá. Pronto. Eita, que a internet aqui está na manivela. Eu não sei se onde vocês estão está chovendo. Aqui está chovendo. Toda vez que chove a internet aqui costuma não ficar tão veloz, né? Os nossos fios aqui não são acostumados com água. Então, na abertura aqui tem o plano de ensino, certo? Que está lá, que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui o nosso primeiro tópico, digamos assim, né? De histórico, conceito e normas. Então, aqui tem 2 textos sobre normas ISO, um PDFzinho sobre conceitos históricos. Esses 2 links aqui são as 2 primeiras aulas, né? Uma sobre conceito, uma sobre histórico. Mais tarde eu vou colocar essa aula dentro desse tópico aqui também, certo? Então vai ter uma terceira aula bem aqui embaixo, né, que fala aqui detalhando a ideia das normas. Então, eu acho que para melhorar o entendimento de vocês, o ideal é que vocês façam as leituras sobre normas. Professor, tem uns tópicos aqui que não tem PDF e tal. É o que eu comentei a vocês. A nossa disciplina mais curtinha, né? Ela naturalmente ela tem menos conteúdo mesmo, certo? Mas não se preocupem que a gente vai ter videoaulas e vai ter materiais acessórios para facilitar a vida de vocês e a leitura de vocês mais adiante. Alguma dúvida, pessoal, sobre como é que vai funcionar a disciplina e os conteúdos? Não, professor, sobre a disciplina, não. Eu fiquei só com uma curiosidade. Pois não. Quando uma empresa, por exemplo, uma empresa que tem sede em São Paulo e uma filial em cada capital do Brasil, aí ela É. implementa a ISO. As pessoas que vêm da empresa, né, de fora, para analisar se está tudo de acordo, eles iriam em todas essas filiais? É, é assim. Você, por exemplo, tem uma matriz em São Paulo com
20 filiais, uma hipótese. Imagina que você implantou normas ISO num determinado setor lá da matriz, tá? Se esse setor ele só atua na matriz, então só vai ser lá mesmo. Agora vamos imaginar que você tenha implantado, por exemplo, num setor que existe em todas as filiais. Vão ser verificadas todas as filiais. Professor, pelo amor de Deus, mas isso vai dar um trabalho. Vai. Isso aí não é fácil de fazer mesmo, não, né? Então, assim, porque note, vamos imaginar que isso aí seja uma franquia de hambúrguer, né? Você, na hora que você implantou o ISO lá na sua cozinha, certo? Da matriz, e você está com 26 filiais, 25 filiais aí pelo Brasil, você quer que aquela cozinha de Teresina tenha um funcionamento idêntico à cozinha do, sei lá, de Fortaleza ou de Porto Alegre. Então, todas as cozinhas serão visitadas e todas as cozinhas terão os parâmetros. O que é que costuma, gostei da sua pergunta, o que é que costuma acontecer aí? Lembra que eu falei das auditorias internas, né? Normalmente, pessoal, a turma de franquias, eles têm essas equipes de auditoria interna, inclusive algumas franquias chamam até esse nome mesmo, auditoria interna, e esses auditores, eles visitam as lojas. Então, imagina que você tem aí uma Cacau Show, certo? Que eu não sei mais nem quantas lojas a Cacau Show tem, deve ser 3.000, 4.000, sei lá. E aí a Cacau Show determina como que tem que ser a exposição de produtos aí nas lojas de rua. Tem um layout padrão lá a seguir, né? Essas lojas de rua serão visitadas para saber se aqueles parâmetros de apresentação de produtos estão sendo cumpridos. Então, assim, eu tenho uma amiga aqui em Teresina que ele tem uma franquia de café, né? Ou tinha, aliás. E aí, de vez em quando, normalmente é sem avisar, certo? Ele recebia a visita de um pessoal da matriz que eles nunca vinham só por uma cidade, né? Aproveitava que vinha em Teresina, ia em São Luís ia para Fortaleza e tal. E aí ele visitava justamente para ver se a vitrine e o cardápio e demais parâmetros assim de exposição de mesa, de exposição de mesa, iluminação, seguiam parâmetros que eram ditos. A título de curiosidade, né? No caso dessa franquia, quem adquiria ela, vinha um manual, por exemplo, de como é que tu tinha que conservar tortas. Então vinha a torta lá que era da matriz, né? Como é que tu recebia e como é que tu conservava e como é que tu tinha que expor aquele produto. Então tinha um manual de como é que isso aí tudo tinha que ser feito, certo? Tinha um manual, por exemplo, de como é que tinha que ser organizada a câmara fria. Então, produtos A é num lugar, produtos B em outro, produto C em outro, produto tal não pode ser do lado de produto tal porque um contamina o outro. Então, é, você tem manuais de como um produto tem que ficar em câmara fria. Então, vai vir uma hora um cara lá da qualidade interna, do controle de qualidade, abrir tua câmara fria. E aí, tomara que esteja tudo bem, porque senão você corre o risco aí de ser multado, né? Ou de ser penalizado, e obviamente que a pior pena é você perder a franquia, né? Normalmente aí eles te notificam uma, duas, três vezes para você se adaptar, né? Ou para justificar por que você não consegue fazer, e aí reza para dar certo. Mas a ideia aí é que você, no caso de franquias, por exemplo,
você tem manuais que são dados das mais diferentes coisas. Tem manual de câmara fria, tem manual, por exemplo, o pessoal de vestuário, né? Tem lá o layout que tem que ter no depósito e onde é que tais produtos têm que ficar no depósito. Eu não estou nem falando do layout lá da loja, não. Eu estou falando lá dentro, no depósito, onde o cliente nunca pisa lá. Então, por exemplo, você tem um produto que ele vem plastificado e aquele plástico, se ele ficar com muito peso em cima, o plástico vai amassar e vai ficar feio. Pois esse produto ele tem que ficar na parte de cima da prateleira, sem um produto em cima dele, não sei o que, tal. Tem toda norma para você armazenar aquele tipo de produto ali. Então, perceba que você começa a ter documento de um tudo, né? Então, e para a franquia isso é bom, porque o que garante que o lojista aqui de Teresina vai conservar os alimentos de forma adequada e não vai vender produto estragado? Certo? Então, ele tem lá parâmetros a seguir, certo? Depois de tantos dias, aquele produto tem que ser descartado e etc. Então, tem que controlar prazo, tudo. E aí, assim, a marca, para se proteger, faz com que aquele franqueado, certo? Siga determinados parâmetros que ele é obrigado a seguir. Então, não é o que ele acha que é certo, nem o que eu acho que é certo, é do jeito que ele tem que seguir. Então, lhe respondendo, vão visitar todas as franquias, certo? Vai rodar. Professor, e roda muito, né? Ele não faz outra coisa, não, ele é só viajando, esse povo aí. Certo? Então, tem um povo que mexe só com isso. Certo. Obrigada, professor. Nem nada, certo? Algo mais, pessoal, sobre normas aí que chama a atenção de vocês? Bem, então, por hoje, certo? Me dou por satisfeito. Obrigado pela presença de vocês, certo? Nosso horário vai ficar mais ou menos esse aqui, certo? Às segundas. Mas eu volto a dizer assim, como a adesão é pouca, a maior parte dos nossos conteúdos eu vou gravar, disponibilizar lá, e uma vez ou duas por mês a gente vai marcar por aqui para a gente se encontrar e a gente poder tirar dúvidas. Então, eu sugiro que leiam os materiais e no nosso próximo encontro tragam essas dúvidas para a gente poder conversar por aqui, certo? Laudeci, tem essa questão do horário, mas minha amiga Ana aqui disse que se eu botar aula de noite aparece 10. Então, assim, a nossa turma é muito grande, a nossa turma eu acho que tem 28, né? Então, aqui apareceram 3, 4, 4 para 10 não faz muita diferença, não. Então, a gente vai manter esse horário no momento, tá bom? Mas vai ficar gravado, eu vou disponibilizar a gravação lá para o restante da turma, né? E aí nós vamos conseguir aqui, na medida do possível, fazer com que todos tenham acesso a todos os conteúdos. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, foi uma satisfação conhecê-los, e estou às ordens, viu? Abraço forte, turma. Obrigado, professor. Até breve.